Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos agora à segunda live do nosso Desafio Checkmate, essa sequência de lives aqui que a gente quer fazer para mostrar para vocês como aproveitar o próximo grande ciclo de alta do mercado cripto. Por favor, já me confirme aí se está tudo bem com o nosso áudio. Eu vi que tinha algumas pessoas fazendo alguns comentários aí, se está tudo certo com o áudio, com a imagem. Vou pedir também para vocês aí mandarem os parabéns no chat, porque hoje é o aniversário do nosso Danilão aqui. Tá fazendo quantos anos? 25 aninhos de muita... Rodei murcho aí, por isso a cara de acabado, né? Mas... Estamos indo aí, 25 aninhos, velho. Exato, e deixem o like aí, né, como presente de aniversário pro Danilo, para ele nem ter que pedir like aí durante essa live, beleza? Mas, pessoal, a live de hoje é para poder falar sobre as 7 regras para você não perder dinheiro no mercado de cripto, né? Óbvio que a gente selecionou alguns dos erros mais comuns dos investidores, né? 7 também é um número bonito, né? Meio cabalístico, né? Então a gente resolveu colocar aqui para vocês, mas é muito importante porque o principal objetivo dessa aula aqui é mostrar para vocês que é possível aproveitar as altas do mercado de cripto, né? Muita gente já investe nesse mercado há alguns anos, muita gente conhece pessoas que investem em cripto há alguns anos, mas pouquíssimas pessoas estão de fato ganhando dinheiro no mercado, ou então conhecem pessoas que ficaram ricas com cripto, né? Pensem em vocês, se vocês conhecem, né, se vocês têm algum amigo, algum familiar que ganhou de fato dinheiro com cripto. E isso acaba deixando muitas pessoas um pouco descrentes, né, nesse mercado, que é muito triste porque, na nossa visão, esse talvez seja o mercado com mais oportunidades que surgiu nos investimentos financeiros, possivelmente aí nas últimas décadas, né? Então, o principal objetivo dessa aula é esse, é mostrar para vocês que é possível e como que se vocês se atentassem a essas 7 regras que eu vou mostrar aqui para vocês, se vocês não cometessem esses 7 erros, boa parte dos investidores teriam conseguido prevenir, né, e se precaver contra algumas quebras que aconteceram em cripto e poderiam ter tido um sucesso muito maior nos seus investimentos para que vocês consigam crescer de fato o patrimônio de vocês ao longo dos próximos anos e ao longo dos próximos ciclos no mercado de cripto. Antes da gente começar aqui a nossa apresentação, Danilo, você quer falar com o pessoal aí sobre os NFTs que a gente vai distribuir? Exatamente, né, pessoal? Bom, o Carlos já falou aí sobre o que a gente vai falar hoje, né? Mas antes de tudo, né, como a gente falou ontem, né, a gente está distribuindo cada hora, né? A cada aula a gente vai distribuir um NFT aqui, então, né, ontem acabou em praticamente 2 segundos ali o nosso NFT do cavalo, né, e hoje a gente vai ter o Bispo, né? Então a gente vai ter aí a NFT de hoje, vai ser o Bispo. Ficou bem legal a arte aí que o Pedrinho fez ali. Então, cara, tá bem maneiro, né? Vocês vão ver que tem outras imagens aí que a gente também fez que ficaram bem legais, assim, né? Mas a de hoje é o Bispo. E todo mundo que coletar a NFT da aula 2, né? Lembrando, a gente está fazendo aquela ativação do nosso primeiro clube de benefícios aqui de quem realmente está estudando com a gente aqui ao vivo, né? Que são, se você coletar 5 NFTs aqui, até o dia 21, a gente vai ter ali um happy hour, né? No dia 21 aqui, em que a gente vai fazer ao vivo, né? O nosso Casual Crypto, como a gente sempre faz. Às vezes o pessoal vai poder vir aqui, conhecer a nossa sede, falar com os nossos analistas e também participar ali, né, ao vivo do Casual Crypto, né? Então vai ser algo bem interessante, né? A gente já distribuiu a NFT do cavalo ontem, né? Também tiveram mais 4 que a gente distribuiu na semana passada, né? Então tem gente que já deve até ter as 5, principalmente se você já for da Mercúrios Pro, porque uma delas foi exclusiva lá para a Pro, né? A gente distribuiu na live de assinantes e a gente vai distribuir ainda, né, a do Bispo, a Torre, a Rainha e depois o Rei na última aula, que é uma aula fechada do desafio, né? Lembrando, pessoal, a última aula dos desafios a gente sempre faz ela fechada para as pessoas que estão inscritas aqui no desafio. É de graça, né? Se inscrevam, não esqueçam de se inscrever. Por que a gente faz fechada? Porque é aquela que a gente vai ensinar vocês a como montar uma carteira. E essa é uma aula que surgem muitas dúvidas, tá? Então, normalmente a gente faz para um número reduzido, né? Para realmente quem está querendo ali estudar com a gente, né? Para vocês poderem perguntar bastante e a gente estender o máximo possível aí essa live, né, trocando uma ideia com vocês. Então se inscrevam aí, vou mandar o link no chat antes do Carlos começar, beleza? Então já vão mandando aí para quem quiser, né, a NFT do Bispo, né, de hoje, já mandem a estrela aí, né, porque a gente tá fazendo parte do NFT Star Club, então já mandem as estrelas aí nos comentários, deixem o like e vamos começar essa aula, beleza? Carlinhos, é com você, cara. Bora então. Pessoal,
para a gente poder falar sobre os principais erros que os investidores cometem e sobre as regras que vocês têm que seguir para não cair nesses erros, acho importante a gente fazer uma reflexão aqui sobre o que gera, de fato, bons resultados para quem está investindo no mercado de cripto. E essa é uma equação que a gente pode dividir, né, de uma maneira relativamente simples ali, em dois principais componentes. Então, bons resultados, eles são igual a boas decisões que você vai tomar ao longo de muito tempo, né? Então, se você ficar 10 anos no mercado de cripto só tomando más decisões, esse negócio não vai funcionar, mas se você tomar só uma boa decisão em uma semana, em um mês, aquilo também a longo prazo não vai se sustentar, né? Principalmente se for uma decisão baseada em sorte e não em processos. Então a gente precisa ter boas decisões ao longo de muito tempo para a gente poder ter bons resultados. O tempo, né, a gente espera que todo mundo aqui tenha, porém as boas decisões a gente ainda vai conseguir dividir elas em outros dois componentes, né, que são basicamente boas informações e uma boa interpretação sobre essas informações, né? Então, se você está buscando informações nas principais fontes no mercado de cripto, seguindo os principais analistas internacionais sobre isso, né? Olhando os dados da maneira mais crua e mais rápida possível, você vai ter uma boa fonte de informação. Agora, se você está olhando com base no grupo de Telegram, fique rico, fique milionário em uma semana com cripto, né? Ou então no site de notícias, principalmente sites nacionais, né, aqui do Brasil, você provavelmente vai ter uma defasagem nessa informação, ou então você vai ter péssimas informações para você conseguir tomar as suas boas decisões de investimento. Então a gente sempre tem que ter em mente que quanto mais a gente conseguir se adiantar nas informações que a gente vai obter e na interpretação boa sobre essas informações, melhor a gente vai conseguir tomar decisões de investimento e a longo prazo isso vai se refletir na gente tendo bons resultados no crescimento do nosso patrimônio que vai estar investido ali no mercado de cripto. E isso é até interessante porque se relaciona muito com uma reflexão sobre o número de oportunidades que o mercado oferece e o quanto que as informações elas estão de fato disseminadas no mercado de cripto, né? Então, de fato, é difícil a gente conseguir encontrar boas informações no mercado de cripto e conseguir interpretar elas da melhor maneira possível. Não é um processo fácil, né? É um processo ali quase que investigativo. Às vezes tem que ser um detetive e depois ficar refletindo sobre aquilo durante muito tempo, ir lá debater com outras pessoas e tudo mais para conseguir tomar essas boas decisões. Porém, né, se a gente for olhar o copo meio cheio, a gente também vai conseguir perceber que o fato de existirem menos informações facilmente disponíveis no mercado, o fato de cripto ser um mercado muito novo, também vai trazer para a gente mais possibilidades de oportunidades nesse mercado. E é desse lado do copo meio cheio que a gente tem que tentar sempre se encontrar, né? Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver ali um exemplo colocando o mercado de cripto e também o mercado de ações, né? Ali fazendo um tipo de analogia, né? Vocês conseguem ver no gráfico que o mercado de ações ele tem mais informações amplamente disponíveis, né? Então, poxa, o mercado de ações já existe há séculos. As empresas que estão listadas na bolsa, elas precisam trimestralmente tornar públicas as informações para os investidores, mostrar o balanço delas, quanto elas conseguiram de lucro, quantos funcionários elas contrataram, né? Elas precisam colocar todas as informações disponíveis para o público. Em contrapartida, como todo mundo já está tendo acesso àquelas informações de maneira muito mais rápida, você vai acabar tendo menos oportunidades em comparação com seus concorrentes, que são o restante do mercado. Em cripto, a gente não tem esse negócio de uma regulação tão certinha assim, de tantos anos de mercado existindo para a gente já ter uma conjuntura mais bem estabelecida de como você analisa uma cripto. Então, as interpretações corretas, elas ainda são muito polêmicas, né? Elas ainda geram muito mais discussão, porém, o fato do mercado ainda estar um pouco mais novo, né, um pouco mais recente, ele também pode trazer para a gente oportunidades, porque se a gente conseguir se adiantar em comparação a ele, a gente vai conseguir encontrar coisas muito mais assimétricas, né, ou seja, retornos muito mais exponenciais do que aqueles que poderiam eventualmente estar disponíveis ali no mercado de ações ou então em outros mercados. E aí tem essa frase aqui, né, que ela é meio que um resumo de tudo isso.
quanto menos informações amplamente interpretadas pelo mercado, mais as oportunidades ficam disponíveis para quem chega primeiro, né? Para quem chega primeiro e consegue beber a água limpa, né? Então a gente tem que ser essa pessoa, a gente tem que sempre tentar chegar primeiro para conseguir aproveitar as oportunidades nesse mercado que são maiores do que as oportunidades que estão em outros mercados. Um exemplo muito claro disso foi o caso da FTX, né? Muita gente hoje lembra da FTX como sendo um fracasso, porque ela fez aquele esquema de pegar o dinheiro dos clientes, alavancar esse dinheiro e perder ele no mercado, né? E, entre outras coisas, acabar quebrando a empresa inteira. Porém, muita gente se esquece do que fez a FTX crescer no começo, né? Quais que foram os acertos deles que tornaram eles tão grandes assim. E a história do comecinho da FTX, ela está muito relacionada a essa questão de que, olha, quem consegue aproveitar a informação chegando antes vai conseguir obter os melhores retornos. A FTX ela saiu de uma empresa de poucos estudantes universitários e se tornou uma das maiores empresas de cripto do mundo, dando os seus primeiros passos fazendo arbitragem do preço do Bitcoin entre os Estados Unidos e o Japão. Isso significa que naquela época a informação no mercado de cripto ela era tão pouco acessível que o preço do Bitcoin em corretoras japonesas era muito diferente do preço do Bitcoin em corretoras nos Estados Unidos. Então o que ele fazia? Ele comprava onde estava mais barato e vendia onde estava mais caro. Hoje em dia, as informações já estão um pouco mais disponíveis. Então, se você quiser fazer arbitragem, você não vai conseguir ganhar todos aqueles ganhos que a FTX obteve no começo. Mas é justamente porque quem chega primeiro consegue as melhores oportunidades e a gente ainda está em uma fase no mercado em que poucas pessoas estão se atentando com essas 7 regras que a gente trouxe aqui para vocês. E é justamente essa questão, né, de qual lado dessa assimetria, ou seja, dessa diferença de informações você quer estar. A gente está em um mercado que está começando, né, o mercado cripto, ele está só ali perto do seu nascimento, o mercado ele começou em 2009 com a criação do Bitcoin, você ainda poderia exacerbar isso um pouco e falar que ele começou em 2015, porque foi em 2015 que começaram as plataformas de contratos inteligentes e várias aplicações, então a boa parte desse mercado não tem nem 10 anos, e quem conseguir nesse momento encontrar as melhores informações pode descobrir oportunidades que não vão estar disponíveis daqui a 10 anos, da mesma forma que as oportunidades lá do comecinho da FTX já não estão mais disponíveis hoje. E aí a gente consegue ou se colocar daquele lado que não consegue encontrar essas informações e que acaba perdendo para essa assimetria, mas a gente também consegue, de maneira estratégica, seguir essas 7 regras e se colocar do lado que é vencedor diante dessas informações, porque consegue encontrar elas primeiro. E o primeiro desses 7 erros que fazem com que muitos investidores quebrem no mercado de cripto, eu acho que talvez seja um dos mais polêmicos que a gente separou aqui, que é esse daqui. O erro de day trading e imediatismo, né? Eu sei que muita gente chegou no mercado de cripto por meio do day trading. Provavelmente muita gente aqui, no mínimo, vai ter algum amigo que pratica day trading, mas é muito importante a gente entender, né? E eu vou mostrar aqui alguns argumentos, que esse é um dos maiores erros que fazem os investidores quebrarem no mercado de cripto, né? Querer sempre ficar rico para amanhã, querer ficar rico na semana seguinte, e aí o cara vai lá e quebra e ele nunca coloca a culpa no day trading, ele coloca a culpa na gestão emocional dele, e aí ele só precisa comprar mais um curso de day trading para ele conseguir aprender de fato como aproveitar, e aí ele quebra, ele descobre uma nova fórmula mágica, vai ser o método da agulhada, o método da estrela cadente, o método não sei o que, vai fazer uma estratégia toda maluca lá no gráfico, vai perder dinheiro de novo, porque ele continua ali usando o método errado, que é o método de day trading, e querendo sempre os retornos da maneira muito mais rápida do que seria possível. Danilo, quer fazer algum comentário aí? Não, essa é exatamente a hora que você vai pegar o link da live, mandar no grupo lá do seu amigo que faz day trade e tudo mais. Manda lá para ele vir aqui, pode xingar a gente, não tem problema, mas entenda os argumentos do que a gente vai falar agora. Da estratégia de day trade, principalmente de imediatismo, tá? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se esse é o primeiro erro, né? Quais são os outros 6 que a gente tem aí, né? Eu quero que vocês vão mandando pra gente saber se a gente tá alinhado, né? Eu perguntei no Twitter, assim, algumas pessoas responderam, né? Vários erros interessantes, mas não são os principais que a gente tá vendo aqui. Então eu queria saber, além desse, quais são os outros 6 aí que vocês acham. Já vão deixando o like, estamos chegando a 150 pessoas aqui ao vivo. Faltam 20 likes pra gente abater aí 150 e entregar ao máximo esse conteúdo
conteúdo aqui pro YouTube, né? O YouTube normalmente vê que vocês estão dando like, ele entrega para mais pessoas, então isso é muito importante pra gente. Por isso que a gente pede, é meu aniversário, me deem esse presente, por favor. Eu queria agradecer já todo mundo que já deu ali o feliz aniversário para mim lá no comecinho. Então, muito obrigado a todos. Vamos seguir aí, Carlos. Por que você acha então que day trade e imediatismo é o principal erro, o primeiro, né, erro que a gente vai falar aqui? Boa, vamos lá. Pessoal, são 3 os principais motivos do porquê o day trading é uma atitude tão incorreta assim no mercado de cripto, tá? Primeiro desses erros, é comprovado que a maior parte das pessoas que fazem day trading acabam perdendo dinheiro, tá? Isso aqui é dado e várias pesquisas comprovam isso, como eu trouxe aqui em 3 pesquisas, né, acadêmicas diferentes, inclusive, na verdade, uma delas é da FGV, né, que é um órgão aqui do Brasil, a outra é de uma universidade internacional e a terceira foi realizada pelos próprios órgãos reguladores lá dos Estados Unidos. Então vejam só como essas 3 pesquisas, de maneiras diferentes, vão estar dizendo a mesma coisa para a gente, que é quem faz day trading perde dinheiro. Primeiro aqui um print, então, da introdução de uma dessas pesquisas, que foi a pesquisa realizada pela FGV, né, uma das maiores universidades aqui do Brasil. E eles falam justamente isso daqui. Olha, nós mostramos que né, e eles mostraram isso por meio de estudos estatísticos e olhando os ganhos das pessoas que praticaram day trading, que é virtualmente impossível para indivíduos viver do day trade, ao contrário do que muitos vendedores de curso falam. Nós observamos que todos os indivíduos que começam em day trading, né, que começaram em day trading entre 2013 e 2015 no mercado de futuros brasileiros, né, que é o terceiro maior em volume do mundo, acabaram caindo nessa realidade. Descobrimos que 97% dos investidores que persistiram por mais de 300 dias fazendo day trading perderam dinheiro. E apenas 1,1% dos investidores que fizeram day trading tiveram ganhos maiores do que um salário mínimo brasileiro. E apenas 0,5% ganharam mais do que o salário inicial de alguém que trabalha em um banco, né, que seria o mercado financeiro tradicional. Então seria tudo ali um grande risco. Segundo estudo, né, esse aqui foi feito por uma universidade, como eu disse, internacional. Eles também colocam ali nas citações deles, olha, menos de 1% dos traders, né, que realizaram essa estratégia conseguiram obter os retornos positivos com previsibilidade e com consistência, né, para mostrar que, olha, esse método gráfico de day trading, na prática, ele não é método, ele é sorte. E o terceiro estudo aqui, né, que foi realizado lá pelos reguladores dos Estados Unidos para tentar entender melhor o funcionamento do mercado varejo deles, né, ou seja, desses investidores que majoritariamente investem com base em fórmulas mágicas que são passadas para eles na internet. Eles falaram, olha, as 2 estatísticas que a gente encontrou contam a história real do mercado real do comércio de câmbio varejo, né, que é basicamente o mercado de moedas em que eles observaram o day trading. Aproximadamente 70% dos consumidores perderam dinheiro todo trimestre e, em média, 100% do investimento do consumidor varejo é perdido em menos de um ano, né, em menos de 12 meses. Então, esse é o primeiro motivo para não se praticar day trading. A maioria das pessoas que praticam day trading perdem dinheiro. Segundo motivo, que também é demonstrado, o aprendizado em day trading, ele não funciona, né? Então, não só você vai estar cometendo um erro no mercado, como, além de você errar sucessivamente, você não vai estar aprendendo com esse erro. E foi justamente o que foi mostrado nessa outra pesquisa aqui, que é a questão de que você não está aprendendo com essa habilidade. E eles falaram aqui justamente isso. Olha, você tentar aprender no mercado de cripto, né? Porque muitas pessoas podem falar, tá, a maioria perde dinheiro, mas sempre a maioria vai perder e uma minoria vai ganhar. Então eu vou persistir nisso aqui por muito tempo até eu aprender e ser um bom day trader. O que eles falam aqui é isso daqui. Olha, você fazer day trading para tentar ser melhor praticando day trading é mais ou menos como você jogar um jogo de cassino de roleta
por muito tempo para tentar ser melhor nesse jogo de roleta, né? Não vai funcionar, porque conforme aquele day trader pratica durante muito tempo, ele não melhora nessa habilidade da prática de tradings. E, por fim, né, um terceiro motivo do porquê day trade e imediatismo não funcionam é que muitas das vezes, quando o investidor está tentando fazer muitos trades, ele ainda ignora o spread das corretoras, né, ou então a taxa que a plataforma que ele está realizando as transações está cobrando. Então, mesmo que você fizesse tudo isso e desse a sorte de ficar no 0 a 0, ainda assim você já começa perdendo porque você está pagando uma taxa para a corretora, né? Então, Danilo, não sei se você gostaria de puxar algum exemplo aí do pessoal com relação a day trading, mas eu acho que é para deixar bem claro assim do porquê que esse é o primeiro dos 7 erros que as pessoas cometem. Não, acho que uma pessoa que pegou bem aqui foi o Bode Bigode, né? Ele falou que a galera tenta dar uma de Walter Mercado com Mãe de Ná e Chico Xavier, tudo misturado, buscando o conhecimento do ET Bilu. Aí o besta vai, compra um curso e toma no butico. Cara, é muito nesse sentido, mas assim como o Toninho Feitosa que tá falando, cara, ele fala, cara, eu respeito a opinião de vocês, porém cada um chegue em um caminho no mercado financeiro, basta estudar, não podemos limitar o mercado, cada um tem o seu perfil. Cara, eu concordo com você de que cada um tenha o seu perfil, né, o Toninho. Só que o que a gente está querendo dizer aqui é que este caminho que muitas vezes é vendido, pensa assim, cara, sei lá, 90% dos youtubers e influenciadores e pessoas na mídia que estão lá produzem conteúdo como se estivessem ganhando dinheiro com day trade, tá? Mas a grande maioria não mostra, né, carteira, não mostra o quanto estão investindo, né? Não mostra, tipo assim, eu faço isso aqui, beleza, então toma aqui, tô colocando 100% do meu dinheiro aqui e tô investindo realmente, tendo essa estratégia e ganhando dinheiro consistentemente. Tô aqui há 5 anos com a minha carteira, ganhando dinheiro consistentemente com essa estratégia e eu estou investindo 100% ali com skin in the game, né? Com a pele em jogo, realmente. Cara, isso a gente vê muito, muito raramente, né? Não sei se você conhece aí, podem mandar aí, se alguém tiver também, não tem problema nenhum, cada um, como você falou, tem o seu perfil, a gente só analisa aqui, né? Assim, não só a gente, como todos os estudos que a gente está mostrando aqui para vocês, não mostram que, no geral, essa prática não dá muito dinheiro, tá? E não é uma prática boa para você levar como norte para os seus investimentos, né? Diferentemente de outras, que é o que a gente tenta trazer aqui para vocês, que já é uma estratégia que não é a gente, né, que inventa, mas sim as pessoas que já tiveram sucesso e têm sucesso realmente nos seus investimentos, a gente tenta importar isso para o mercado de cripto, né? É isso que a gente vai trazer para vocês. Mas esse foi o primeiro erro aqui, né, que a gente falou. Estamos chegando a 200 pessoas, daqui a pouco 200 likes aí, né, para o pessoal. Vão entrando aí, pessoal, muito obrigado por todo o engajamento aí de vocês. Eu já quero saber de vocês quais são os próximos erros, né? Um erro, assim, qual para vocês é o pior erro que alguém pode cometer investindo em cripto, né? Eu já vi que você já colocou aí o segundo erro, né, pra galera, né, Carlos? É isso aí. Pessoal, o segundo erro que a gente selecionou aqui, que grande parte dos investidores cometem, não só no mercado de cripto, mas em outros também, é tentar se guiar utilizando o preço médio. O que isso significa? O cara ele vai comprar ali, por exemplo, né, comprou Ethereum quando ela estava a $4.000, e aí o objetivo dele é sempre comprar a Ethereum mais barato para que, na média, ele tenha comprado Ethereum abaixo do preço de mercado real dela, né? Então, por exemplo, vamos supor que daqui a um ano a Ethereum esteja valendo $5.000. Para ele, se ele tiver comprado com preço médio abaixo disso, já significa que ele vai estar ganhando, então ele está tomando boas decisões de investimento. Qual que é o problema disso? Apesar de, né, aqui eu citei Ethereum, que é uma cripto bem fundamentada, isso parecer ser meio intuitivo, porque você pensa assim, poxa, se eu estou comprando com um preço médio abaixo do que está o preço do mercado, eu estou ganhando, isso acaba não valendo, principalmente quando você está falando de coisas que não têm fundamentos, né? Então, muitas vezes, essa estratégia de tentar olhar para o preço médio para tomar as decisões que você vai fazer nos seus investimentos vai acabar te enviesando. Aqui eu estou colocando um exemplo, né, de um tweet que foi feito pelo João Luiz Braga, que é um dos principais gestores de fundos aqui do Brasil, né, e que ele está falando justamente sobre isso. Olha, não utilize preço médio, porque o preço médio é uma lógica que ele vai te enviesar. Você não está olhando para o melhor retorno possível que você vai obter no futuro. Você está olhando para o que você fez no passado e está usando o passado para enviesar a sua tomada de decisão de agora. Então, se você tiver comprado uma cripto que não tinha fundamentos e ela se valorizou muito, né, você comprou X-Infinity
Infinity quando ele estava no topo. Cara, você ficar comprando mais Axie Infinity agora não está reduzindo o seu prejuízo, entendeu? Você está comprando mais de uma cripto sem fundamentos agora, só está fazendo você continuar fazendo maus investimentos, entendeu? Não significa que essa é uma boa tomada de decisão, porque você está se enviesando pelo passado. Então, o preço médio, isso é muito importante ficar claro, ele no máximo pode ser usado como uma métrica para você entender a sua performance do passado, você entender os movimentos que você realizou. E ainda assim, ele não é a melhor dessas métricas, né? O melhor seria você olhar para o retorno percentual. Agora, se você usar day trading para tentar tomar as decisões do futuro dos seus investimentos, você vai estar se enviesando. E é o que a gente chama da diferença entre uma decisão precisa e uma decisão viesada. A decisão viesada é aquela em que, ao invés de você olhar para os fundamentos e tentar tomar a decisão com base naquelas informações que você tem disponível, interpretando elas da melhor maneira possível, você acaba se enviesando para um erro, né? Então você sai da melhor tomada de decisão possível, porque ao invés de tentar investir buscando o melhor retorno no longo prazo, você junta esse objetivo com o segundo objetivo de tentar diminuir o seu preço médio, né? Então sempre olhem para essa busca de retornos para o futuro e não para o preço médio quando a gente está falando do passado dos seus investimentos para tentar tomar as melhores decisões para o que você vai fazer dentro da sua carteira de cripto. Exatamente. E aqui tem uma consideração muito legal aqui do F. Mairink. Ele fala, preço médio em bons ativos é um bom negócio, né? Mas se não tem fundamentos, é fria. É exatamente esse o nosso ponto, tá? O que a gente está querendo trazer aqui é o racional da tomada de decisão. Quando a gente fala que uma decisão é enviesada, significa que você não está tomando ela de maneira racional, né? Muitas vezes você está deixando os argumentos que realmente você deveria levar em consideração para tomar aquela decisão, você está deixando ele de lado e está, né, enfeitando aquilo com coisas que você não deveria utilizar na sua tomada de decisão. Por exemplo, né, esse exemplo do preço médio é muito claro. Muita gente fala, o ativo aqui de cripto caiu, então você tem que fazer o DCA, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer o preço médio, tem que comprar mais, quando cai eu compro e tudo mais. O que a gente está querendo trazer aqui para vocês é o seguinte, você não tem que comprar Bitcoin, vamos supor que você foi lá e comprou Bitcoin, né, achou que Bitcoin era legal, e foi lá e comprou Bitcoin a $30 mil, por exemplo. Aí o Bitcoin cai para $15 mil, certo? O que você faz? Fala, cara, eu comprei lá um Bitcoin a $30 mil, vou dobrar minha posição aqui e vou comprar mais a $15 mil. Esse não é o driver que tem que fazer você tomar essa decisão. Por quê? Né? Você está tomando uma decisão só porque algo que você fez lá atrás está te influenciando com isso. É como se, poxa, eu perdesse uma rodada na roleta e na segunda rodada eu falasse, cara, eu vou dobrar aqui a minha posição, porque assim eu consigo ter ali um resultado positivo. Então assim, eu vou dobrando a minha posição, só que uma hora o seu dinheiro vai acabar, né? Se você não ganhar ali na roleta, certo? Ou seja, você está correndo um risco que é um risco de ruína. Então o que você tem que fazer? Né? E aí eu concordo com o que você falou aí, ô Mairink, é que fazer preço médio em bons ativos. Então, o que vai ditar a sua tomada de decisão não é o preço que você comprou o ativo lá atrás, mas sim que aquele ativo está descontado. Então, vamos supor, você acha que o Bitcoin é um bom investimento a $30 mil. Se ele caiu para $15 mil e nada mudou no fundamento dele, aí você pode fazer esse preço médio, comprar mais a $15 mil. Você fala, cara, mas isso é meio lógico. Não é tão lógico. Vamos supor, no caso, por exemplo, de Solana. A gente tinha uma posição em Solana, certo? A gente achava um case interessante, era uma posição pequena e tudo mais, então a gente falou, cara, pode ser que isso pode, né, ter um futuro interessante, pode ter bons fundamentos. Claro, ainda é um negócio começando, então vamos montar uma posição pequena. Quando o Solana cai muito, junto com a queda da FTX, na nossa opinião, ela não caiu só de preço, né? E ela está mal precificada e está com uma assimetria muito grande. Né? Na nossa opinião, ela perde fundamentos naquele momento, porque boa parte do financiamento dos projetos, do aquecimento do ecossistema, estava voltado para esse case FTX, certo? Então, ela perde fundamentos. Então, não faz sentido a gente fazer o preço médio naquele momento, certo? O preço médio ele vai ser uma consequência que a gente ia ver lá no final que a gente fez. Mas o driver da nossa tomada de decisão tem que ser fundamento para aquele momento específico. Não olhar para trás e ver, mas a gente comprou Solana lá atrás, então a gente tem que fazer um preço médio. Deu para entender a diferença? Acho que assim ficou um pouquinho mais claro, né, Carlos? Exato. Você fala ali, olha, preço médio em bons ativos é um bom negócio, mas sem fundamentos não. É justamente porque o bom negócio
Não é o preço médio, são os bons ativos, né? Então, independente se você tinha um preço médio maior antes, independente se você investiu ou não em Bitcoin quando ele estava mais caro, a decisão de investir nesse momento, com base no desconto de mercado, ela é a mesma, porque você não tem que se pautar em diminuir o seu preço médio, mas sim em investir em ativos que vão te trazer um retorno maior no futuro. É basicamente você deixar de se enviesar pelo que você fez no passado dos seus investimentos. Você acha que ficou claro, Danilo? Sim, acho que ficou bem claro, tá, pessoal? Batemos mais de 200 pessoas aí. Muito obrigado para todo mundo que tá desejando um feliz aniversário. Deixem um like, por favor, pelo amor de Deus. Né, vamos bater aí os 200 likes, né? Ontem a gente bateu até 400 likes. Vamos ver se essa live a gente consegue chegar nisso. E vamos lá pro nosso terceiro erro agora, né, Carlos? Terceiro erro, vamos Beleza, lá. Vou jogar aqui na tela para nós. Boa. Pessoal, terceiro erro mais comum que os investidores cometem no mercado de cripto é deixarem de ser investidores e passarem a ser torcedores, né? Tratarem o mercado de cripto como se fosse uma torcida de futebol, porque, assim, por algum motivo as pessoas não fazem isso com empresas na bolsa de valores, né? É muito mais raro. Mas em cripto, eu não sei se é porque a logo é mais bonitinha, porque você tem o Twitter ali, você tem a comunidade, você tem o grupo do Telegram, e as pessoas, ao invés de investirem racionalmente com o dinheiro delas, elas acabam procurando torcer para uma cripto como se fosse ali uma logomarca ali, um time de futebol, uma camiseta, que você vai tentar influenciar ela de alguma forma. Só que na prática isso não vai te trazer os melhores retornos, né? E de novo, vai viesar a sua tomada de decisão. A gente consegue entender isso principalmente se vocês conseguirem concretizar ali, né? Colocar de uma maneira muito bem estabelecida na cabeça de vocês que, olha, toda cripto possui forças e fraquezas. Toda cripto, sem exceção, vai ter pontos em que ela é melhor e pontos em que ela é pior. Por exemplo, aqui, né, a gente selecionou Bitcoin, Ethereum e Cardano. Cada uma delas vai ter pontos fortes e pontos fracos, né? Não existe nenhuma delas que vai ser perfeita e nenhuma delas que vai ser um lixo completo, que não vai ter nenhum ponto positivo. Se você olhar para o Bitcoin, né, por exemplo, a gente consegue citar como algumas forças dele. A estabilidade no desenvolvimento da tecnologia, a ampla infraestrutura que eles têm espalhado por todo mundo e a aceitação social do Bitcoin que está mais avançada do que nas outras criptos. Como pontos de fraqueza para o Bitcoin, a gente também poderia citar lentidão e atraso para poder adotar novas tecnologias e também a falta de flexibilidade da tecnologia do Bitcoin para fazer contratos inteligentes, por exemplo, que são usabilidades que outras criptomoedas já têm. Ethereum, também selecionei aqui algumas forças e fraquezas. Pontos fortes, ela tem uma grande comunidade de desenvolvedores, a maior comunidade do mundo cripto. Ela tem uma flexibilidade de desenvolvimento para poder mudar os planos dela relativamente grande, bem estabelecida. E ela é a infraestrutura padrão do mercado dela, de contratos inteligentes, né? Então várias criptos surgem copiando aquela infraestrutura que a Ethereum já usa. Pontos de fraqueza, no entanto, ela tem alguns débitos técnicos em comparação com a concorrência que aprendeu com os erros de desenvolvimento da própria Ethereum, né? Então, outras plataformas de contratos inteligentes tentam já começar a sua tecnologia tentando antecipar problemas que a Ethereum poderia ter. E ela também tem possibilidades da estrutura econômica dela falhar em algum ponto por ela não ser tão testada assim, né? Então, a gente vê, por exemplo, o mecanismo de staking que ainda está sendo completo, outros pontos da estrutura econômica dela ainda também sendo criados, né? Então são alguns pontos que ainda tem que ser mais testados pelo mercado. A Cardano, né, ela também vai ter suas forças e fraquezas, né? Uma força dela é que ela é considerada uma das criptos mais seguras do mercado, né, do setor ali em questão de tecnologia para contratos inteligentes. Em contrapartida, ela tem baixíssima usabilidade. Para o mercado dela de contratos inteligentes, ela tem muita lentidão de desenvolvimento interno das suas tecnologias e muita lentidão de integração com o restante do mercado. Obviamente, não significa por isso que a gente vai considerar que porque todas as criptos têm forças e fraquezas, o investimento em todas elas vai ser igual. A gente vai avaliar cada uma delas e medir se aquela força ela é de fato maior ao ponto de compensar as fraquezas dela. Só que no final das contas, acaba que o mercado cripto ele é tão ideologizado, né, igual eu coloquei aqui, que muitas pessoas ignoram os pontos das fraquezas e tratam só daquela ideologia
que eles atribuíram àquela cripto, né? Aquele time de futebol, aquela bandeira. Então ele fala assim, cara, a Cardano ela tem muito desenvolvimento acadêmico, eu acho isso muito legal, essa daqui é a minha bandeira dentro do mercado de cripto, ela vai ter que dar certo e começa a investir em Cardano sem olhar para os pontos fracos. Ou então olha para a Bitcoin, por exemplo, e fala, cara, o Bitcoin ele vai salvar a gente do sistema financeiro tradicional, vai salvar a gente dos políticos, dos grandes bancos, então eu tenho que investir em Bitcoin, né? O cara começa a transformar aquilo em uma ideologia. Tanto que existe até um termo para isso, né, que é a questão da hiperbitcoinização, que são as pessoas que consideram o Bitcoin como a salvação de todos os problemas da humanidade, né? Então, tanto que essa imagem aqui está representando isso. Tem muita gente que é torcedora de Bitcoin, trata ela como se fosse a cripto sem defeitos no mercado, sendo que isso não existe, né? Tanto até que o Bitcoin é uma das nossas principais posições, né? A gente investe em Bitcoin, só que a gente chegou a desenvolver um estudo ali de mais de 200 páginas, que é inclusive um estudo que está disponível para todos os assinantes da Mercúrios Pro, né? Que a gente vai abrir no final dessa sequência de lives, e que a gente procurou encontrar justamente pontos de fraquezas ali no Bitcoin, e a gente viu que ele tem muitos pontos a serem melhorados no que diz respeito à sustentabilidade econômica e da segurança do Bitcoin no longo prazo, né? Então, a gente chegou a realizar esse estudo lá com mais de 200 páginas, mais de 70 fontes diferentes entre universidades, casas de análise e pessoas influentes do mercado de cripto compiladas para a gente conseguir quebrar esses vieses que estão presentes nos investimentos, né? Então o que a gente fez foi o caminho contrário. A gente olhou, cara, uma das criptos que a gente mais investe é a Bitcoin. Vamos tentar tirar da nossa frente essa lente que pode estar deixando a gente enviesado por uma ideologia e vamos tentar analisar o investimento de uma maneira mais fria, né? E é justamente isso que a gente tem que fazer se a gente não quiser ser torcedor dos nossos investimentos, mas sim investir de uma maneira mais racional. Né, porque quem quer ser bem sucedido nos seus investimentos de cripto precisa separar o lado que é investidor daquele lado, como eu disse, né, um torcedor de futebol, né? Então, eu pessoalmente, adoraria se o Bitcoin virasse a moeda global, se a gente derrubasse o Banco Central e os políticos e os bancos e não sei o que, conseguisse substituir isso por Bitcoin e o mundo fosse mais livre. Mas, cara, uma coisa é a sua ideologia, a sua opinião política, e outra coisa é a maneira como você está investindo. Não é você tentar negar e tratar isso como se você fosse uma máquina, como se você não fosse um ser humano, como se você fosse 100% imparcial. Mas você entender os seus próprios vieses e ativamente entender, cara, eu tô sendo torcedor, então deixa eu buscar os defeitos aqui, deixa eu buscar os pontos na história que eu posso estar ignorando, porque eu quero que aquilo dê certo, mas não necessariamente porque você quer muito, aquilo não vai ter nenhum defeito no caminho para que aquilo possivelmente dê certo. Certo, Danilo? Tem algum comentário aí sobre essa questão dos torcedores? Não, exatamente, cara. A gente sempre fala, né, que o poder do analista, né, o trabalho do analista é você estar constantemente trabalhando para se provar errado, né? Então, você fez... Quanto tempo você demorou naquele estudo lá de Bitcoin? Cara, eu fiquei mais de um mês aí, só nesse estudo de Bitcoin, para poder deixar ele todo pronto, até a gente começar a postar na Mercúrios Pro, né? Exatamente. Pensa assim, a gente deixou um analista alocado, na verdade é mais de um analista, né? Porque vai e volta com revisões e comentários e tudo mais, e todas essas teses são, né, colocadas à prova. A gente já tinha a nossa maior alocação ali, sempre entre Ethereum e Bitcoin, então é uma posição muito relevante que a gente tem, e a gente alocou uma equipe para fazer um estudo, né, que deu mais de 200 páginas sobre sustentabilidade econômica do Bitcoin. Ou seja, é a gente tentando provar, né, que o Bitcoin é insustentável. Porque de duas uma, ou a gente prova que ele é insustentável, né, e a gente diminui a posição dele, ou a gente prova que ele é sustentável e a gente tem mais tranquilidade, pode, né, ali ter mais tranquilidade no seu investimento, até quem sabe até aumentar a nossa alocação. E isso é muito importante para a gente, né, tentar olhar aqui, né, porque uma vez a gente recebeu até comentários aqui falando, porra, vocês estão falando mal de Cardano, estão provocando FUD, não sei o quê, e agora a moeda vai cair porque vocês estão falando, como se a gente tivesse esse poder todo, né? Mas cara, porra, você prefere não saber o que está acontecendo? Você prefere ser ignorante no que você está investindo, no que o seu dinheiro está? Eu prefiro, às vezes, ser ignorante no meu time, né? Pra quem não sabe, eu vou até... daqui a pouco meu time joga, né? E é complicado, porque, cara, eu torço São Paulo, né?
E o São Paulo não tá muito bem, né, ultimamente. Mas eu sempre, cara, é uma paixão ali e tal, que infelizmente é um amor bandido e que você tenta ficar ali se convencendo de que esse ano vai ser diferente, que as contratações foram boas, apesar do time estar ainda pior, né, e que esse ano a gente vai por algum milagre conseguir alguma coisa. Mas eu não aposto no São Paulo, não vou apostar, não vou colocar o meu dinheiro suado que eu tô aqui, né, que o São Paulo vai ser campeão mundial e ficar lá torcendo, porque eu não tenho nenhum poder sobre aquilo e não é uma decisão racional você trazer isso daí. Então eu queria saber aí de vocês, se vocês identificam, né, qual que seria a maior comunidade de torcedores, né, do mercado de cripto. Isso não quer dizer o maior número de pessoas investindo no ativo, mas torcedores da irracionalidade, né, em que vocês veem ativos que não têm realmente fundamentos, mas tem uma comunidade absurda, assim. Queria saber de vocês o que vocês acham. Enquanto a gente está chegando aí, ó, 260 pessoas aqui ao vivo, muito obrigado. Que presente de aniversário ter todos vocês aqui. Vamos tentar chegar a 250 likes aí, que eu vou adorar, pessoal. Enquanto a gente vai passando, então, vamos seguir essa live também para ela não ficar com 5 horas de duração. Ô, Carlos, qual que é o nosso quarto erro aqui? Boa, vamos lá. Quarto erro que faz muitas pessoas perderem dinheiro no mercado de cripto, e agora já olhando de um ponto de vista mais de infraestrutura, é não saber custodiar bem as suas criptos, não conseguir guardar elas de maneira segura. Porque de nada adianta você ter os melhores retornos do mercado inteiro se as suas criptos não estiverem guardadas de maneira segura e você acabar perdendo elas. Principalmente porque uma coisa muito interessante da gente falar sobre o mercado de cripto é que posse e propriedade se confundem, né? Eles têm uma relação meio simbiótica quando a gente está falando do mercado de cripto, porque posse é o controle que você tem sobre aquela cripto, enquanto que propriedade é o governo te atestando que você tem de fato controle sobre aquela coisa, né? Por exemplo, você pode não ter posse da sua casa caso você não esteja nela, mas você tem a propriedade dela legalmente, né? Enquanto que o seu celular, você tem a propriedade dele legalmente, né? Se alguém pegar ele, vai estar te roubando, e você também tem a posse dele, né? Ele está nas suas mãos. Em cripto, propriedade e posse se misturam um pouco. Mesmo que o governo esteja dizendo que você tem a propriedade sobre aquelas criptos, às vezes, se você não tem a custódia correta, você perde a posse delas e, cara, pode vir o governo que for, pode vir reza braba que, cara, você não vai conseguir recuperar essas criptos se você não tiver a sua chave privada ou então acesso à plataforma onde aquelas suas criptos estão guardadas. Então, como que a gente faz esse processo para selecionar uma custódia segura, né? Existem dois caminhos. O primeiro caminho seria você armazenar essas criptos em corretoras, né, e deixar essas chaves privadas com outra pessoa. Para esse caminho, a gente usa um método muito interessante que é olhar para os principais rankings de corretoras que existem no mercado, né? E nesse momento da live aqui, acho que se tem um momento que vale a pena vocês tirarem print e tudo mais, ou então anotarem, desse slide aqui, que tem 2 dos principais rankings internacionais para medir a segurança das corretoras, que são o ranking da Kaiko e o ranking do Crypto Compare, né? Então reparem aqui como que atualmente a gente tem ali entre algumas das corretoras que a Kaiko coloca como seguras, Coinbase, Binance, Kraken, Bitstamp, né? E ali entre algumas corretoras que a Crypto Compare considera como seguras, né? A gente também tem a Bitstamp novamente, né? A Coinbase, ali tem a Gemini, né? E aí também depois tem a Binance e algumas outras corretoras. Agora, tem um ponto, pessoal, muito interessante aqui para a gente analisar nessas horas, que não adianta você só olhar para a imagem fria desses rankings que estão avaliando vários pontos, né, desde segurança, regulação, distribuição de moedas e assim por diante, liquidez, né, e tudo mais. Porque, olha só esse caso. Na edição passada desses rankings, né, porque a que eu mostrei para vocês é a mais atualizada, eles colocavam a FTX e a FTX dos Estados Unidos como algumas das melhores corretoras do mercado. Só que a gente tem que avaliar quais são os pontos e as justificativas que esses rankings estão dando para colocar essas corretoras como seguras. E principalmente priorizar quais são os pontos de avaliação que esses rankings trazem. Se vocês repararem ali na FTX, no segundo ranking ali, né, que é o da Crypto Compare, vocês vão reparar que na terceira coluna, que é aqui está escrito Legal/Regulation, que está falando sobre a regulação da corretora, apesar de, na média geral, a FTX ter sido bem colocada, ela era uma corretora ruim do ponto de vista de regulação. E aí entra a questão aqui de como que a gente avalia esses rankings. A gente sempre vai se preocupar principalmente com os pontos de segurança e de regulação dessas corretoras, tá? Porque na nossa visão, né, a gente não
prefere muito mais investir em menos criptos, mas que elas estejam mais seguras e mais bem reguladas, do que investir em corretoras que tenham várias moedinhas, né, que é uma coisa que esses rankings também avaliam, e às vezes a corretora ela pode estar entre as mais bem colocadas porque ela tem muita liquidez, tem muitas moedinhas, mas que não sejam tão bem reguladas assim. Também existe a opção de fazer a custódia física. E a nossa opinião sobre a custódia física é que, cara, se você quer sair de uma das corretoras que sejam mais bem reguladas e que a gente considere como melhores, que são principalmente hoje Kraken e Coinbase, é muito importante você entender e ter uma visão muito mais de especialista sobre essa custódia física para saber como utilizar as principais carteiras físicas do mercado, como a Trezor e a Ledger, né? Não dá para falar sobre isso tudo aqui nessa live, mas também lá na Mercurius Pro, né, a gente está muito próximo de liberar a nossa regravação do curso de custódia, que foi gravado pelo Caião, né, que já apareceu aqui em algumas lives. Caio GPT. E que cuida lá do suporte da Mercurius Pro. Ele regravou, cara, eu acho que ele se tá virando o maior curso lá da Mercurius Pro, e que ele explica detalhe por detalhe, na prática, como usar vários e vários tipos de custódia, né? Desde corretoras até também as carteiras, né? E lembrando, quem for Mercurius Pro logo vai ter acesso, mas ao final do desafio a gente vai citar ali, a gente vai abrir as novas turmas da Mercurius Pro, certo? Exatamente, pessoal. E eu tô rodando aí uma enquete até para saber de vocês aí no YouTube, né? Aonde vocês custodiam, né, as suas criptos, né? Se são em corretoras, carteiras ou em ambos, né? Muita gente faz essa custódia híbrida, né? Então eu queria saber de vocês aonde que vocês fazem esse tipo de custódia. E você citou um pouquinho dos fundos de investimento, o Carlos, e o Leônidas, ele vem com uma dúvida interessante. Ele fala, cara, mas e os fundos de investimento também não podem quebrar, né? E o Bills aqui da Mercurius Asset até fala, né? Cara, custódia segura e descentralizada em vários lugares, esse é o segredo. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas mais profissionais do mercado fazem esse tipo de custódia, né? Pois é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que, olha, a melhor custódia é só você ter a custódia na sua carteira física, que vai ficar ali na sua casa. Só que assim, tanto por experiência pela intuição, né, mas também por experiência prática, às vezes a gente comprova que muito mais gente perde cripto porque esqueceu a sua chave privada do que necessariamente porque aconteceu algum erro na sua corretora, igual foi o caso da FTX, né? E menos ainda se for uma corretora bem regulada, como a Kraken ou como a Coinbase, né? Então, eu pelo menos há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando eu entrei aqui na Mercurius e eu estava como estagiário no time de atendimento aos assinantes lá da Mercurius Pro, cara, eu via muito mais assinante que procurava nosso suporte, né, que a gente oferece ali de maneira personalizada, porque tinha perdido a chave privada da sua cripto e não tinha conseguido fazer a custódia física, do que assinantes que tinham perdido dinheiro necessariamente por conta de corretoras, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Às vezes o caminho de ter a custódia própria vai ser o mais seguro, mas muitas vezes o caminho mais seguro vai ser de você ter uma custódia em corretoras. E aí vem esse caminho, né, que o Bruce, por exemplo, citou. O Bruce, para quem não sabe, é o principal analista que está responsável ali pelo fundo de investimentos da Mercurius, né? Então, ele já viu muito sobre esse processo. E seria basicamente você encontrar bons custodiantes e dividir essa custódia entre todos eles, que é o processo que a gente faz. Então, a BitGo, por exemplo, é uma custodiante institucional e que assegura. A própria Kraken e Coinbase também oferecem esse tipo de custódia. A Bitstamp, apesar da gente não ter uma análise tão profunda sobre ela, já foi citada também por grandes fundos de investimento, como a Pantera Capital, como uma das corretoras mais seguras do mercado, porque ela também é muito bem regulada lá nos Estados Unidos, né? Então, se você dividir o seu patrimônio, por exemplo, entre Kraken, Coinbase, Gemini e Bitstamp, você às vezes vai estar mais seguro, né, guardando o seu e-mail e a sua senha de cada corretora, do que tendo uma carteira física e tendo que guardar as 12 palavras e correndo o risco de perder ela e acontecer algum defeito, alguma coisa nesse sentido. Na sua máquina você não ter a cópia dessas palavras, né? Então é sempre bom você adequar a cada uma dessas realidades. Exatamente, né? E o Bills até colocou aqui, né, como que a gente faz a custódia, né, profissional aqui lá na Mercurius Asset, né? Ele falou vários custodiantes regulados e seguros, né? E alguns ETFs, buscando diversificar a custódia em custodiantes seguros ao máximo. Então, muito bom nessa parte de custódia aqui, pessoal. Estamos com 256 pessoas aqui. Antes da gente voltar, só dar um aviso, né, para todo mundo que entrou depois. Já, né, no final da live, a gente já vai fazer a distribuição do NFT dessa aula, né? Lembrando, quem
Quem tiver 5 NFTs vai ter um ticket, né, um ingresso para vir conhecer aqui a nossa sede, né, na sexta-feira do dia 21, a gente vai fazer um Casual Crypto aqui especial, receber vocês, fazer um happy hour e tudo mais. E quem tiver, né, nesse clube de benefícios que a gente está querendo criar, vai poder ter acesso aqui. Então, essa aqui é a estrela, né, de hoje, né, das estrelas da Mercúrio. A gente está fazendo parte lá do NFT Star Club, né, então... Se você ficar aí até o final, você vai poder tentar pegar uma das 50 NFTs que a gente tem aqui do Bispo, né? Que é o tema da aula de hoje, beleza? Então fiquem aí até o final, lembrando, tá? No final da aula a gente vai liberar o código. Vamos seguir aqui, Carlos? Senão isso aqui vai ficar com 2 horas de live. Vamos lá. Quinto erro que as pessoas cometem muito no mercado de cripto é não se protegerem contra as quedas do mercado, né? A gente sabe que o mercado de cripto ele é muito volátil, ele não é como investir em ações, por exemplo, mas muitas pessoas buscam os retornos no mercado de cripto como se estivessem investindo em outros mercados mais tradicionais, né? Então, esse daqui, por exemplo, é o gráfico de volatilidade da Bolsa de Valores brasileira, né, do índice Bovespa. E aí, essa linha azul mostra as altas e baixas diárias que o índice enfrentou ao longo desses últimos anos. Por cima desse gráfico agora, a gente colocou na linha vermelha as altas e baixas do Bitcoin, né, mostrando justamente que a volatilidade dele é muito maior do que o mercado acionário. Aqui tem até um zoom em uma das partes desse gráfico que está mostrando, olha, como que a linha vermelha ela se destoa muito da linha azul, porque o mercado de cripto ele é muito mais volátil, então ele pede uma estratégia própria de proteção. Porque a volatilidade ela pode ser usada como uma aliada ao invés de ser usada, né, como um bicho-papão ali e você fica com medo da volatilidade do mercado porque os preços variam muito. E para isso a gente usa a estratégia de opções, né, como uma forma de proteção de portfólio. Essa estratégia, pessoal, ela consiste basicamente na compra de opções que funcionam como se fosse um seguro contra a queda. Igual quando você faz um seguro para o seu carro, caso alguma coisa aconteça, a gente está fazendo um seguro para o nosso portfólio. E a ideia, né, o funcionamento teórico dessa estratégia é que vai funcionar mais ou menos como essas linhas aqui, amarela, né, meio laranja ali, e azul que vocês estão vendo no gráfico, né? Sendo que a gente tem no eixo horizontal as alterações de preço que estão acontecendo ali no mercado e no outro eixo, né, no eixo vertical, a gente está tendo as valorizações decorrentes, né, dessa passagem do tempo em que acontecem mudanças no mercado. Então a ideia é o seguinte, olha aquela linha azul no comecinho, como que ela está subindo menos do que a linha laranja, né, sendo que a linha azul é a carteira seguindo a estratégia e a linha laranja é o preço do mercado. Aquela linha azul ela subiu um pouquinho menos, porque um pedacinho do portfólio, um percentual baixo, a gente usou para comprar esse seguro. Só que depois acontece uma queda, e nessa queda, a linha azul ela cai menos do que a linha laranja, porque ela tinha um seguro. E aí depois, quando o mercado se recupera, a gente ganha uma vantagem. Então essa é uma estratégia usando opções que faz com que a gente consiga tornar a volatilidade nossa aliada ao invés de nossa inimiga, e ela é muito importante no mercado de cripto, né? Essa estratégia, a gente não vai se aprofundar tanto nela agora, mas saibam que é um erro não usar essa estratégia. E aí, na nossa quinta aula, né, ou seja, quer dizer, na nossa quarta aula, a aula que a gente vai fazer essa semana, na quinta-feira, às 7 da noite, a gente vai falar só sobre como proteger o seu portfólio usando estratégias de opções, tá, pessoal? O sexto erro que muitos investidores cometem no mercado, ele já é até um pouco mais comum, que é investir naquilo que você não conhece. Ele é muito parecido com o day trade no sentido de que muitas vezes as pessoas acreditam em promessas que não têm fundamentos, né? Então é você olhar aquilo de maneira superficial, né? Ou então, como está na nossa imagem aqui, você acabar sendo enganado pelo lobo em pele de cordeiro, porque você só enxergou o cordeiro e não enxergou o lobo que estava ali vestido, né? E são justamente muitas falsas promessas, como foi o próprio caso da Terra Luna, né? E aí mostrando de novo a imagem para vocês do artigo que a gente publicou lá na Mercúrios Pro alguns meses antes da quebra da Terra Luna acontecer, mas que basicamente foi uma quebra em que a Terra Luna estava prometendo rendimentos físicos, ou melhor, rendimentos fixos com base em um mercado muito volátil de renda variável e alavancada. Então já ficou uma regra de bolso, né? Que olha, sempre
sempre que alguém te prometer um retorno fixo em cima de uma renda que é variável, aquilo pode ser um lobo em pele de cordeiro. Você está investindo em algo que você não conhece e se você conhecer com profundidade, você consegue evitar esse erro, né? Justamente fazendo uma análise profunda, porque diariamente várias terras lunas, né, estão surgindo no mercado de cripto. Então a gente precisa conseguir analisar com muita profundidade antes da gente tomar a decisão de colocar o nosso dinheiro em alguma coisa. E partindo aqui para o sétimo e último erro, né, antes de puxar as dúvidas de vocês de novo, é um erro que é parecido com o sexto erro, que é você investir no que você não conhece, só que da outra perspectiva, que é você não conhecer e porque você não conhece, você não investe, que é não conseguir enxergar as oportunidades do mercado, né? E por isso que a gente está aqui com esse cara vendado, justamente porque ele não consegue encontrar essas oportunidades. E aí é interessante a gente falar que, olha, as melhores oportunidades, elas ainda não foram descobertas pelo mercado, né? Ou seja, são informações que, como eu estava dizendo para vocês, não estão distribuídas e pelo fato delas não estarem distribuídas, a gente consegue chegar e beber água limpa, né? Conseguir aproveitar elas antes do resto do mercado ter aproveitado. E aí, esse é um processo investigativo de análise que eu vou só demonstrar aqui um exemplo para vocês de quando a gente fez ele, que foi no caso da Lido Finance, né, que é uma das criptos que se valorizou muito no mercado nos últimos meses. E reparem que a gente já falava sobre a Lido Finance desde junho, né, do ano passado. Né? Esse aqui, por exemplo, foi um vídeo que a gente publicou. Né? Ali o título dele é sobre falando se a Lido seria um erro para Ethereum, mas que a gente já traz a Lido ali, uma análise um pouco mais completa sobre ela, antes do mercado começar a olhar para a Lido. E a gente já começou a fazer os aportes na carteira perfeita dos assinantes da Mercúrios Pro em Lido desde setembro do ano passado. Né? A gente conseguiu aproveitar certas ondas de valorização pelas quais o ativo passou. Né? E aí até mostrando para vocês um print da carteira perfeita dos assinantes da Mercúrios Pro, quando a gente começou a fazer as nossas compras graduais de Lido. Mas assim como aquela questão da proteção, né, é um assunto um pouco mais complexo e ele vai ser o assunto principal da live de amanhã. Né? Na live de amanhã a gente vai gastar mais de uma hora só falando sobre como encontrar as melhores oportunidades no mercado de cripto e a gente vai mostrar para vocês exatamente como que a gente fez para encontrar a Lido Finance. Né? Vai ser um guia passo a passo de como encontrar as melhores criptomoedas do mercado. Danilo, quer puxar alguma dúvida aí com relação a esses últimos 3 erros que eu puxei ali? Ou você já quer falar ali sobre os NFTs, né, que a gente vai enviar para quem estiver na lista do desafio? Não, cara, perfeito. Eu queria puxar só algumas dúvidas, assim, né? Quando você estava falando de proteção, né? Obviamente a gente precisa ter uma corretora, né? E o Lucas, ele perguntou qual é a exchange ou corretora, né, que eu devo usar para me proteger das quedas, né? A Deribit não funciona, né, nos Estados Unidos, né? Se a gente recomenda alguma outra corretora ou então alguma outra estratégia, né, de proteção. Realmente a Deribit é a que a gente acha melhor para usar a estratégia de opções, tá? Porque ela é a que tem mais liquidez no mercado, é a mais segura relativamente, apesar da gente ainda assim não considerar ela a mais segura de todas, assim, no sentido, as melhores do mercado, tanto que a gente até tem um portfólio reduzido ali, né, que está na Deribit, mas como é um percentual pequeno do portfólio, a gente acha que faz sentido realizar opções lá. Eu vou ficar te devendo agora uma que possa ser utilizada nos Estados Unidos, tá? Mas aí você poderia, por exemplo, tentar fazer uma estratégia de proteções com caixa, mas enfim, a gente procura aqui com o nosso suporte ver se teria alguma disponível. Realmente, assim, em termos de liquidez, eu só me sinto confortável atualmente com a Deribit. Muito bom, cara. Excelente. Então, pessoal, lembrando só sempre, né, de que na sexta-feira a gente vai ter a abertura das novas vagas para Mercúrios Pro, né? A gente vai liberar 200 vagas, né, nessa nova abertura, né? E para todo mundo que quiser, né, ter acesso antecipado a todas essas vagas, né, e quiserem que a gente, né, comunique você sempre que vá abrindo, né, entre na lista de espera, né? É muito importante, né? Vocês vão receber todos os avisos lá. A gente está entrando em contato com todo mundo da lista de espera, né, por WhatsApp, para falar com vocês justamente se a Mercúrios Pro é realmente para você, né? Então eu e a nossa equipe aqui, a gente está entrando em contato com cada uma das pessoas, explicando certinho o que é a Mercúrios Pro, falando, pô, e para mim eu sou iniciante, isso aqui faz sentido, eu quero só ter uma carteira às vezes aqui, assim, assado, isso daqui vai me ajudar ou não.
cara, a gente está falando com cada uma das pessoas e está ajudando vocês a tomarem a decisão, tá bom? Então, entrem aqui na lista de espera, né? Eu mandei o link até aqui no chat aqui para vocês, aqui, ó. Pronto. Mas também tá na descrição, tá bom? Todo mundo que estiver assistindo esse vídeo depois, que não é ao vivo. Beleza? Então, ó, aí o bode bigode aí falando Mercúrios Pro muito top. Cara, muito obrigado aí por tudo. Cara, a gente tá chegando aqui então com 250 pessoas a 250 likes. Vou ver se a gente consegue bater 300 até o final aqui da live, porque é o seguinte, né? Eu queria saber de vocês, tem uma imagem aqui, vocês viram, né? Alguém falou aqui que os prompts estavam doideira, né? E tudo mais. Sim, a gente tá usando uns prompts legais aqui pra gente montar esses NFTs. E nessa lista do desafio a gente montou basicamente 5 monstros aqui, né? Que eu até esqueci o nome de cada um dos erros aqui que a gente fez, mas eu lembro que do primeiro ali era do Day Trade, tem o torcedor, o lobo na pele do cordeiro, o cara caindo, né? Porque você não se protege das quedas, né? O pessoal que não se protege das custódias. E a gente está pensando, né? Para quem tiver ali inscrito na lista do desafio, a gente, quem sabe, mandar um NFT extra ali, um código extra para vocês concorrerem ali a uma dessas assim, mas eu queria saber de vocês qual que vocês mais gostaram, né? Para a gente mandar para vocês, tá bom? E enquanto isso, então, já que a gente já está falando de NFT, você tem mais alguma coisa para falar? Não, realmente, né? Escolham aí desses 7, mandem aí no chat, né? Qual que é o preferido de vocês, porque para quem tiver lá na lista do desafio, a gente vai enviar o que foi mais escolhido aí no chat, que vocês mandarem agora, né? Ó, tô vendo já 2 pessoas falaram sobre a do lobo, né? Eu acho que o do Day Trade também é legal, mas enfim, votem aí, né? E aí a gente vai enviar para quem tiver na lista do desafio, que entrar na lista do desafio é gratuita e tá aí na descrição, viu, pessoal? Exatamente. Vou pedir até pra produção mandar aí pra gente aí a desafio, para que o pessoal possa ir entrando. Enquanto isso, né, já que a gente está falando de NFT, já vou distribuir então as estrelas de hoje, né? Espero que vocês tenham curtido aí a análise. Mandem aí uma nota de 0 a 10 aí para a aula de hoje, né? A gente sempre faz essa promessa de que essa é a melhor sequência de lives que a gente já montou aqui dentro da Mercúrio. Então eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Perdão. É o seguinte, vou liberar aqui o código pro Bispo, né, de hoje, para todo mundo que está aí, os 233 pessoas. Lembrando, né, você tem que estar no seu computador, desktop, é pela MetaMask, então já deixa tudo prontinho aqui, porque eu vou liberar o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso para liberar o código. Só vou voltar aqui, acho que já vai estar com o código. Pronto. O código é o seguinte da aula de hoje, é ER421. Vou pegar isso daqui, mandar no chat, que vocês vão clicar aqui no coletar uma star e vocês já vão ter aqui o Bispo da Mercúrios. Ó, já tem alguém aqui que já pegou até, inclusive. Caraca, o pessoal é muito rápido mesmo. Ó, vão mandando aí e todo mundo que conseguiu, quero ver as estrelas aqui no chat, né? Quem conseguiu pegar, mandem aqui que vocês conseguiram. Eu quero ver as estrelas no chat. Lembrando que, pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente tá tendo como missão, né, trazer realmente o máximo de estudo e conhecimento possível para quem está querendo estudar. Então, basicamente, a gente está premiando as pessoas que estão aqui com a gente sempre estudando. Certo? Então, se você está aqui com a gente, assistindo todas as lives, está lendo os Minutos Criptos, que a gente vai mandar algumas coisas lá escondidas no Minuto Cripto, eu não vou avisar quando, mas direto a gente vai mandar. Nos relatórios, a gente quer colocar algumas NFTs escondidas, para quem tiver mais NFTs, significa que viu, por acaso, ali, né, enquanto estava estudando. E para essas pessoas, a gente quer criar um clube de benefícios que, única e exclusivamente, a gente dá coisas educacionais. Então, se você quer realmente, cara, virar um master ali no mercado de cripto e ter oportunidade de ter acesso a cada vez mais conteúdo e cada vez mais educação, esteja aqui com a gente sempre, né? Colete aí os NFTs, deixa eu ver até se já sobrou, se ainda sobrou NFT, ou se já esgotou aqui, eu tenho que reenviar o formulário para ver quantas pessoas já pegaram. Já está esgotado aqui, todas as 50, muita gente aí pegando, muito bom. Pessoal, E também lembrando, né, que todo mundo que está aí tem um NFT também, do pessoal da Pro, recebe, né, os NFTs exclusivos lá da Pro, né, que inclusive a gente já, né, começou a distribuir alguns e muitos desses NFTs vão estar lá para vocês. Então lembrando, pessoal, se inscrevam de duas coisas eu preciso lembrar vocês aqui. Primeiro, se você quer fazer parte da próxima abertura da nossa comunidade aqui da Mercúrios Pro, né, ter acesso a todos os cursos, relatórios, no nosso suporte, né, acesso a toda essa comunidade
comunidade que a gente tem, as carteiras de investimento, as posições que a gente tem, né? Entrem na lista de espera, não deixem entrar, porque muita gente depois fica de fora falando, pô, vocês vão demorar para abrir de novo. Sim, a gente abriu a Mercúrios Pro da última vez há 5 meses atrás e a gente não sabe quando vai ser a próxima vez que a gente vai abrir, então entrem aí na lista de espera da Mercúrios Pro. E para quem está curtindo aí as aulas do desafio, né? Lembrando, amanhã às 19 horas nós estaremos aqui novamente para falar sobre o que, Carlos? Amanhã a gente vai falar sobre como escolher as melhores criptomoedas, né? Então a gente falou de maneira um pouco mais corrida aqui desse último erro, que é não encontrar as melhores oportunidades, justamente porque amanhã a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, né? A gente vai mostrar como passo a passo a gente encontra as melhores criptomoedas, desde a investigação, quando você não sabe nada, né? Então, cara, para onde que eu olho, onde que eu procuro, até a análise para decidir se a gente vai ou não investir naquela cripto, né? Um passo a passo extremamente prático, tanto que a gente também vai mostrar justamente o caso da Lido Finance, né? Então a gente vai mostrar para vocês a teoria e a prática de como encontrar as melhores criptos para vocês conseguirem pegar esse método e também replicarem nas análises de vocês. Exatamente. Então eu já queria até agradecer o Vinícius Avelar, o Eduardo Onofre aí, que estão falando bem aí da Mercúrios Pro, né? Quero saber aí de vocês, quem é Pro, podem mandar aqui o que estão achando, a gente é sempre muito transparente com todos vocês, tá? Mas, no mais, eu acho que é isso, né? É isso que a gente estava tentando passar aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham curtido bastante essa segunda aula do desafio Checkmate. Estejam com a gente amanhã às 19 horas. Essa live vai ser redirecionada, né, para a live de amanhã. Então, se vocês não fizerem nada, vocês já vão cair na live de amanhã. Já define o lembrete ali para vocês. Se inscrevam no canal, inclusive, né? A gente tá, se vocês não são inscritos, tenho certeza que vocês são, porque a gente tá quase batendo 92 mil inscritos. Então, seria muito bacana se a gente batesse aí durante o desafio, né? E muito obrigado a todo mundo que fez com que o meu aniversário fosse um pouco melhor aqui, né? Estando presente com a gente, deixando o like. A gente brinca, né, que a gente tá, trabalhando aqui em dia de aniversário, mas, cara, isso é o que a gente mais ama fazer, né? Então, é um presente para mim poder estar aqui, né, à frente desse desafio que simboliza o trabalho de muita gente que está aqui atrás, desde o trabalho de análise até o trabalho de produção, que vocês muitas vezes não veem, o trabalho de montar esses NFTs, de refazer toda a Mercúrios Pro, né, é uma honra muito grande estar aqui à frente com vocês disso tudo. Eu ganho um presente a todo dia que vocês estão aqui com a gente, sendo tão legais com todos nós. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado por fazerem esse dia ser ainda melhor e ainda mais especial. Então, pessoal, acho que é isso que eu queria falar aqui para vocês. Estou tentando achar aqui a vinheta final para a gente encerrar. Hã? O que é? Dos erros? Não, aí o pessoal tem que a gente vai ver, vamos ver a votação aí que a gente vai mandar depois. Link do desafio. Se inscrevam aí no desafio que a gente vai mandar no e-mail aí o código do próximo NFT. Lembrando que só vão ser 50, então fiquem ligados aí. Beleza? Pessoal, muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abraço aí e até mais. Valeu. Valeu.